Então nós vamos estudar o livro de Daniel, tá? A nossa lição de hoje, panorama do Antigo Testamento. Então, nós vamos trabalhar o livro de Daniel. Vamos trabalhar a autoria, data, alguma mensagem teológica, aplicações, algumas coisas do tipo, o livro de Daniel. Livro muito importante, deixa eu ver se está saindo data show, tá. Livro muito importante para nós, cristãos, foi muito importante para Israel e tem muitas aplicações ainda que nos servem. Vamos lá então. Os objetivos da lição. Perceber a firmeza de Daniel e sua importante atuação na Babilônia. Permanecer firme diante das provações e tentações. Estar atento aos acontecimentos políticos do país e analisá-los da perspectiva bíblica. Então o livro de Daniel, ele fala muito disso, tem muito essa entonação para nós, de firmeza, de aguentar provações, as tentações, de estar ativo, num modo mais amplo, até político. Daniel serviu na corte do rei Nabucodonosor, fez um feito incrível, que sempre eu me pergunto, como é que um servo de Deus, temente ao Senhor, fiel, consegue trabalhar para um governo totalmente ímpio e descompromissado com a obra do Senhor. E ser justo, honesto, fazer seu trabalho de forma digna e ser respeitado por Nabucodonosor e por todo o império. Então, é um exemplo para nós, como a gente estar no mundo, servir a Deus no mundo, fazer o nosso serviço com qualidade, não se manchar com as coisas do mundo, testemunhar de Deus e ser respeitado e não se contaminar com o mundo. Porque tem um dito aí popular que diz que, por exemplo, o cristão na política vai se corromper, vai causar problema. Daniel é uma prova que é possível você ser um grande estadista e não se corromper, não perder seus valores, passar por provações, não perder a fé e assim sucessivamente. Vocês já viram a entonação aí do livro, mais ou menos como é que ele trabalha. Daniel é um livro de antagonismos. Ele pode ser descrito, por exemplo, como um dos mais simples da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais complexos da Bíblia. As narrativas dos primeiros 6 capítulos, a gente trabalha até em escola bíblica para juniores. Né? O Sadraque, Mesaque, Abednego, as histórias de Daniel na Cova dos Leões, são histórias muito importantes, narrativas interessantes, fáceis de entender, muito legais, mostram a fé, a firmeza do personagem, abençoado por Deus, é claro. Então, os primeiros 6 capítulos, muito fáceis, muito tranquilos. Os 6 últimos capítulos proféticos, de uma profundidade extrema, que aí, se você debate nos mais altos círculos acadêmicos, seminários e universidades, etc. Tem uma escatologia muito complicada de se entender, de se interpretar, de se aplicar. Então, os 6 últimos capítulos de Daniel, ele já nos remete a uma análise muito mais delicada e, às vezes, profunda e complicada de se fazer. Ele é um livro na Bíblia que tem 2 idiomas, foi escrito em 2 idiomas, o aramaico e o hebraico, tem grande parte escrita em aramaico. 2 gêneros, basicamente, a gente encontra nele, o histórico e o apocalíptico. A gente encontra o histórico nos 6 primeiros capítulos e apocalíptico, profético, etc., nos 6 últimos capítulos. Só tem 12 capítulos o livro de Daniel, e eu já vi comentários de mais de 400 páginas sobre o livro de Daniel. Se eu não me engano, quando eu estava na faculdade, quando a gente estudou essa matéria lá, se eu não me engano, foi Calvino que escreveu um comentário sobre o livro de Daniel, um comentário com mais de 400 páginas. Mas é claro que deve ter muitos outros comentaristas, para você ver o tamanho. 12 capítulos virar 400 páginas densas, é porque você consegue puxar desse poço aí muita água, você consegue beber muita coisa. Então, 2 estilos, não é isso, de linguagem. Daniel é um livro fascinante, ao mesmo tempo intricado. É a fonte de inúmeros debates. Embora o livro seja um poderoso testemunho do poder de Deus sobre o mal, certos aspectos do livro continuam sendo um mistério para nós. A gente ainda não consegue entender algumas partes.
Informações básicas, data de escrita, aproximadamente 535. Lembrando que 586 foi a destruição de Jerusalém por Babilônia. E Daniel já está na Babilônia. Então ele foi até antes da destruição final. Mas 586, Judá, Jerusalém e já foram destruídas, né, pela Babilônia. Então ele já está na Babilônia, já se passa um período, e aí por volta de 535 é a escrita do livro. Possivelmente ele escreve já depois, até do reinado do Nabucodonosor, até para não se comprometer. Então você vai narrar algumas coisas, algumas críticas até para o reinado. Então alguns indicam assim, era tão sábio que ele esperou o Império Babilônico ruir, o Império Medo-Persa se ergue. O cara era tão bom, que o Império Medo-Persa vê Daniel e fala, você continua na gestão, vamos dizer assim, na liderança. O cara passou por vários reinados e ele era tão bom no seu serviço, exímio, útil, que os reis simplesmente passavam, mas ele ficava no reinado lá. Ele durou mais que os reis. Passou por 4 grandes impérios. Babilônico, Medo-Persa, e enfim. E outros reis também dentro da Babilônia, né? Não só o Nabucodonosor, Beltesazar também, outros reis dentro do próprio governo da Babilônia. Então Daniel, essa época Daniel é o autor, a gente admite, né, que ele é o autor do livro. Foi escrito onde? Na Babilônia. O alvo dele, para quem que ele escreve? Para israelitas que estão exilados e para os reis da Babilônia também. Ele escreve para aquele público naquele contexto ali. Versículo-chave, Daniel 1:8. Então vamos ler aí. Daniel 1:8 está escrito o seguinte. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então a firmeza para permanecer nos padrões éticos, morais e espirituais de um judeu. Não se contaminar com as comidas, com as iguarias. Na verdade, isso tem uma simbologia muito maior. A gente às vezes pensa que é só comida, né? É só comida. Não era só comida, irmãos. Na verdade, era um plano muito maior. A Babilônia trazia as pessoas, eles queriam aculturar elas. Então, eles faziam isso como? Mudando o nome. Daniel foi chamado lá de Beltesazar, se não me engano. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes colocados, batizados na Babilônia. Era Ananias, Misael e Azarias, o original. Então, era todo um contexto de aculturação. Então, vinha com a mudança do nome. Vinha com a mudança da alimentação, vinha com a mudança da cultura. E aí você aculturado num contexto pagão era muito perigoso. Então não era só a comida também. A comida também era importante, até por causa da alimentação, da dieta dos judeus, etc. Mas também não era só a comida. Era uma investida que eles davam em termos de aculturação de modo geral, tá bom? Então Daniel se esquivou disso, de se identificar com a Babilônia. Palavra-chave nos remete à firmeza. Então a gente estuda Daniel e o que nos salta aos olhos é a firmeza. Amém? Então comigo aí? Tá entendendo? A firmeza. Esboço do livro. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e acompanhasse. Rapidinho a gente só vai manusear aqui. Capítulo 1 de Daniel. Vamos ver o esboço, o que fala em cada etapa dessa. Cada capítulo do Daniel a gente vai, pelo menos, falar a temática do que ele descreve. Daniel 1. Vai falar do quê? A dedicação de Daniel. Ou seja, justamente essa parte em que ele não quer se contaminar com as iguarias do rei, que ele se dedica a ser fiel ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, às leis aplicadas aos judeus, às leis dietéticas, etc. O capítulo 2 já fala sobre a sabedoria de Daniel. Daniel revela o sonho de Nabucodonosor e interpreta.
Então já mostra o dom, a sabedoria com que ele trabalhou essa questão. Note de passagem que a cabeça dele estava a prêmio aqui. Nabucodonosor falou assim, eu vou matar todo mundo, vocês são tudo charlatão. Porque eu tenho uma corte de sábios, de magos, de religiosos. E eu tive um sonho. Na hora que eu preciso, ninguém vai conseguir me revelar e me explicar o que aconteceu. Então, vocês são um bando de charlatões. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias está no meio ali. E a cabeça deles estava a prêmio. Então também não é uma coisa que Daniel era intrometido. Vou lá, eu estou interpretando o sonho, rei. Não, é uma coisa que ele está quieto, cumprindo sua missão, é claro, mas é um caso de vida ou morte. Então, num caso de vida ou morte, eu vou orar que o Deus do céu tem todo o entendimento e ele vai poder, se ele quiser, revelar o teu sonho, Nabucodonosor. E ele vai lá, irmãos, faz uma coisa que nunca vi na história. E eu acho que a gente não tem muito relato disso. Ele vai e fala o sonho que Nabucodonosor teve. Ele não vai fazer a interpretação. Ele vai falar o que a outra pessoa tinha sonhado. E alguns dizem que possivelmente até Nabucodonosor não lembrava mais. Por isso que ele estava agoniado. Alguns falam assim que possivelmente ele teve esse sonho, foi muito perturbador, muito marcante, muito forte. E foi muito intenso. Mas que no outro dia ele não lembrava ao certo. Ele só sabia que teve um sonho e alguma coisa muito marcante. E não poderia ser tão natural assim. Queria dizer alguma coisa. Mas alguns falam que talvez nem ele mesmo lembrasse. Por isso que ele insistiu muito. Que tinha que revelar o próprio sonho. Então Daniel vai lá na sua humildade, ora ao Senhor e vem e interpreta o sonho. Olha, você sonhou, tinha um homem grande, cabeça de ouro, peito de prata, aqui é o tronco quadril de bronze, as pernas de ferro e barro. Interpretou e depois ele falou o sonho e depois falou, olha, a cabeça é isso, a cabeça de ouro é o seu reino, você é um rei que o Senhor levantou e etc. Depois de ti virá outro reino e depois de ti virá um outro reino, depois de ti virá um outro reino, mas no final dos tempos vai sair uma pedra de um monte que não vai ser fendida por mãos humanas, ela desloca e ela quebra as pernas dessa estátua e ela põe esses reinos todos abaixo. E essa pedra representa o reino de Deus, a vitória final do reino de Deus, final dos tempos. Amém, irmãos? E ele fala, se ele fala do reino de Deus no final dos tempos, Daniel profetizou para o resto da história inteira, irmãos. Nós estamos vivendo hoje a realidade de profecia de Daniel. Daniel profetizou 4 reinos e de certa forma nós estamos no 4º reino humano, que foi representado por Roma e depois não tem um império só mundial, então o que se segue politicamente representa o império romano ainda. E depois disso só vem o reinado de Cristo e finaliza as coisas. Então, de certa forma, nós estamos vivendo hoje o que Daniel profetizou. Sabe aquele negócio no final dos tempos, vai se multiplicar a sabedoria, o conhecimento? Nós estamos vivendo isso hoje, profecia de Daniel, irmãos. Hoje nós estamos vivendo o que Daniel falou. Amém? Então, capítulo 2, a sabedoria de Daniel. Capítulo 3 de Daniel fala a fé dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, melhor dizendo, né, o nome original deles. E tem aquela história toda bonita da fornalha. Capítulo 4, a visão de Nabucodonosor, que aí é outra visão. Capítulo 5, essa visão em que Nabucodonosor perde a consciência, fica pastando como animal, aquela coisa toda. Porque não reconhece a soberania de Deus, e Deus dá uma experiência para Nabucodonosor, para você reconhecer que você é muito grande, Nabucodonosor. Mas no capítulo 2, olha só como é que é a coisa. No capítulo 2, Deus já falou que ele era a cabeça, mas a cabeça, porque Deus assim o permitiu. No capítulo 4, o Nabucodonosor continua não reconhecendo que existe um Deus sobre todas as coisas. E aí Deus faz com Nabucodonosor, trabalha com Nabucodonosor, para mostrar que ele era soberano, Deus é soberano. Ele poderia ser a cabeça de ouro, mas Deus é o Deus do corpo inteiro, e que gerencia as nações inteiras, e o andar da história inteiro. Então foi uma experiência que foi preciso para Nabucodonosor. Capítulo 5. Aí o
bisneto, parente aí filho do filho de Nabucodonosor, Belsazar, faz uma festa lá e faz a maior orgia, também não reconhece o poderio, a soberania de Deus, pega os elementos do templo, as taças de ouro, os elementos sagrados, faz uma festança com bebida, com impiedade, etc. Na mesma hora, uma mão escreve na parede, Mené, Mené, o que é? A mão vai lá e escreve na parede, Mené, Mené, Tekel e Parsim. E aí uma orientação e uma condenação para Belsazar. Você foi pesado na balança e achado em dívida. Daniel 6, a famosa história de Daniel na cova dos leões. Por causa de sua fidelidade, de novo, ele vai parar na cova dos leões. Capítulo 7 em diante, aí é aquela parte mais profética e mais densa de se entender e de se aplicar, mas não menos importante, também extremamente importante, como eu falei, nós estamos vivendo isso hoje. Capítulo 7, a visão dos 4 animais e do ancião de dias. Esses 4 animais também falam dos reinos que se seguiriam, Babilônia, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Depois, capítulo 8, a visão do carneiro, bode e do chifre pequeno. Capítulo 9, também fala dos impérios, isso aqui, dos impérios que viriam, etc. Capítulo 9, a profecia das 70 semanas, muito discutida em escatologia. E para alguns, nós já estamos vivendo a última semana profética da existência na face da terra. Uma linha escatológica diz que Daniel profetizou 70 semanas e ele falou assim, que para o povo de Deus só restam 70 semanas de anos. Para cada semana representando um ano. Então 70 semanas vezes... Não, cada semana representando 7 anos. É isso aí. Cada semana representando 7 anos. Então 70 semanas vezes 7 anos daria 490 anos. Se você fizer o cálculo linearmente, é claro que não bate, né? Já passou, já teria passado uma quantidade absurda de anos aí, né? Ou seja, já teria acabado o tempo destinado ao povo de Deus. Mas ele fala, olha, resta 70 semanas. Então, para alguns, a última semana se inaugurou em Cristo e nós estamos vivendo essa última semana em Cristo. Quando Cristo voltar, ela fecha essa semana, que aí não é literal, não é entendido literal, fecha essa última 70 semana. 70ª semana. É claro que outras correntes teológicas vão falar, não, essa última semana, sabe o que é essa última semana? É do anticristo, a igreja vai ser arrebatada, o anticristo vive, fica aqui, então tem a última semana. Então, mas é como eu falei, tema difícil de se trabalhar, mas Daniel falou assim, olha, resta para o povo de Deus 70 semanas de anos. Já cravou lá uma data profética para as coisas concluírem. Depois Daniel tem uma visão pessoal do Senhor. Depois tem uma visão das nações, capítulo 11, muito difícil de interpretar. Que aí ele vem, de novo, falando sobre as nações, o que vem depois. Aí vem Medo-Persa, grego, romano e dias atuais que a gente não consegue ter um paralelo bem claro, mas ele está falando da nossa época também hoje. Fala do anticristo, fala o que vai acontecer até Jesus voltar aí. Então, bem complexo o capítulo 11. Capítulo 12 continua mais ou menos nessa linha, mas a gente já consegue entender que o capítulo 2 já é o final dos tempos. Ele já fala coisa que a gente entende hoje com mais clareza sobre a volta de Cristo. Né? Ele fala da grande tribulação. Olha, capítulo 12, finalzinho do versículo 1. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Olha, tempo de angústia qual nunca houve. É bem parecido com o que Jesus fala no sermão profético lá. Olha, vai ter um tempo de angústia qual nunca foi visto na terra. É um linguajar bem parecido.
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então está falando, ó, final dos tempos, vinda de Cristo, final de grande tribulação, vai haver ressurreição. Fala claramente sobre a ressurreição, uma coisa que no Antigo Testamento não era tão claro assim. Depois fala, os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Fala, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E aí vem mais outros detalhes. A gente, então, consegue perceber que o capítulo 12 ele fala mais do tempo do fim. Multiplicação da sabedoria, grande tribulação, a volta de Cristo, a ressurreição e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Esse é o panorama de Daniel. Vamos continuar então e analisar mais algumas coisas. Daniel em uma sentença, segundo o autor dessa revista. O profeta afirma pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias a soberania de Deus sobre o mundo e sobre a história. Observação importante, uma observação rápida aqui. Alguns críticos da Bíblia não acreditam que Daniel foi o autor do livro. Os motivos para isso são basicamente dois. Primeiro, não aceitam a profecia. Advogam que o que houve foi um vaticínio ex evento, profecia depois do fato. Ou seja, depois que tudo aconteceu, uma suposta pessoa no século II foi lá e registrou dizendo que era profecia, mas de fato não foi assim. Depois, outro problema, encontram supostos erros históricos na narrativa. Então, como é que a gente responde isso? É claro que isso é uma linha mais bem racional, bem liberal do Evangelho, mas existe uma crítica dessa maneira. A primeira queixa é inadmissível para um cristão, por motivos óbvios. Cremos na revelação das Escrituras e que Deus usou homens para profetizar preditivamente sobre sua vontade. Isso foi possível. Algumas pessoas acham absurdo. Daniel profetizou sobre o Império Grego, por exemplo, 200 anos depois dele. Outros se escandalizam que Isaías profetizou de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio 700 anos depois de Isaías. Então as pessoas acham absurdo. Isso não é possível ter uma predição. Isaías cita o nome de Ciro, o nome, 700 anos antes de Ciro nascer, o Medo-Persa. Então algumas pessoas acham simplesmente absurdo, mas nós cremos, é um princípio, é um fundamento, irmãos. Nós acreditamos na revelação bíblica, na revelação de Deus, na inspiração e que Deus usou homens para falar a sua mensagem provinda, inspirada pelo seu Espírito Santo. É o que Pedro fala lá, 1 Pedro 1:21. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A gente acredita nisso. E ele pode, por isso, pelo agir de Deus, profetizar preditivamente. Daniel falando de coisas que nós vivemos hoje, irmãos. Ou seja, a gente está numa distância de praticamente 2.500 anos de Daniel. E Daniel falou, olha, vocês vão viver tempos difíceis. Uma tribulação como nunca houve antes. E a gente está vivendo, o cristianismo está sendo perseguido. A gente está vivendo um momento de tribulação velada ou desvelada. Se olhar na internet, de vez em quando a gente vê igrejas na África, igrejas em países muçulmanos sendo saqueados. A gente tem estatística de que 100 mil cristãos morrem por ano. 100 mil é muita coisa, irmãos. 100 mil cristãos por ano. A missão Portas Abertas sempre trabalha com estatística nesse nível da igreja perseguida. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo hoje. Religião mais perseguida do mundo. A gente olha para as escrituras e fala que vocês vão passar por tribulações. E está acontecendo. Talvez a gente aqui em Rondônia, em Porto Velho, a gente não sinta tanto na pele isso. Nosso sistema mais democrático, etc. Etc. Minha esposa falou que eu erro muito, eu falo etc. Ela fala direita, etc. Mas a gente, às vezes, não sente muito isso, mas existe. Existe. Então a gente está vivendo o que Daniel profetizou. Então, a gente não pensa dessa maneira ali, que não acredita. A gente acredita, nós somos crentes. A segunda contestação, essa é muito importante para nós, irmãos, entendermos.
é complicada de aceitar. O quê? Tem fatos históricos errados, tem falha, a Bíblia tem erro, a narrativa é errada, eu não posso acreditar nisso. Primeiro, é difícil trabalhar com datas tão distantes de nossa realidade e exigir precisão milimétrica. Ninguém que vai falar sobre coisas da antiguidade consegue ter segurança. Os matemáticos falam de Pitágoras. Muitos falam que ele nem existiu. Alguns falam, não existiu, foi uma pessoa. Você não tem segurança, porque você não tem documentação, você não tem muita informação dos contextos. É uma coisa muito distante e quem estava lá não estava muito preocupado em deixar toda uma estrutura de demonstração e prova de credibilidade para quem viria milênios depois. É muito difícil a gente falar e ter certezas históricas. Platão, Aristóteles, as pessoas acreditam mais em Platão do que na Bíblia. E a Bíblia tem muito mais documentos. Jesus Cristo, o Novo Testamento é muito mais bem documentado do que escrito de Platão, Sócrates, Aristóteles, que são tão enaltecidos na filosofia, na sociologia, nas ciências humanas. E você tem muito mais documentação bíblica. Mas mesmo assim, em questões de antiguidade, você tem dificuldade. Então não dá para ter uma precisão milimétrica. Assim, não há uma prova cabal, matemática ou exata para essa ou aquela afirmação histórica por conta da falta de conhecimento detalhado do período. Ademais, cabe um alerta para tal busca frenética por provas materiais dessas afirmações bíblicas. Sabe por quê? Muito já se errou em duvidar das escrituras, supostamente por falta de provas, mas que depois elas apareceram. Então isso é que a gente tem que firmar. A nossa fé está firmada em quê? Numa prova científica, num caco de telha que foi achado, ou em Deus e no que Deus disse? Eu só vou crer se um dia me provarem, ou eu vou crer porque Deus falou. E se a ciência nunca conseguir provar? Tem coisa que a ciência nunca vai conseguir provar, está muito distante, muito fora. E se a ciência não conseguir provar, eu nunca vou aceitar, então? Então vejamos um exemplo. Até um século atrás, acreditava-se que na história da Babilônia não havia lugar para Belsazar no trono da Babilônia. Os documentos, as informações que tinha, nunca aparecia Belsazar. De acordo com os documentos antigos, então, sabia-se que a Babilônia caiu quando um rei chamado Nabônides ocupava o trono. Muitos estudiosos acreditavam que o livro de Daniel deveria conter erro ou confusão na referência a Belsazar, que tem referência em Daniel, várias aí, como está mostrado, a Belsazar. Não, Daniel é um erro. Nunca achou-se prova da existência desse rei Belsazar. Então é um erro. Eu não acredito na Bíblia, não acredito nesse escrito, não acredito nessa informação. Contudo, depois, alguns estudos adicionais descobriram que Nabônides teve um filho chamado Belsazar, que é o Belsazar bíblico, que reinou sobre a Babilônia. E descobriram mais ainda, olha o detalhe ainda. Descobriram que Nabônides, ao que parece, deixou a Babilônia no início do seu reinado para viver em Teima, um oásis a noroeste da Arábia, a aproximadamente 1.600 quilômetros da Babilônia. O cara, por motivos talvez religiosos, ele queria cultuar outra divindade e para evitar atritos, ele deixou o seu herdeiro como corregente e se afastou. E o Belsazar achou o camarada. O Belsazar existiu de fato. Então, e se a gente não descobre isso? A gente duvidaria da Bíblia só porque não achou uma demonstração? Tem outro exemplo rapidinho. A Bíblia falava de um povo chamado os Ixos. Os historiadores também, até coisa de 50, 100 anos atrás, nunca vimos isso na história. Esse povo que a Bíblia fala, a Bíblia inventou, alguém inventou isso. Não existiu os Ixos, esse povo. E aí, de repente, nos últimos anos, aí, encontraram essa população, esse povo, com essa nomenclatura, e comprovou que a Bíblia havia falado. Então, é perigoso a gente não acreditar, porque não encontrou, de fato, uma demonstração exímia daquilo. Fatos históricos, às vezes, são complicados. O Senhor nos chama justamente a acreditar, que nem Abraão. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e imagine se Abraão para assim e fala, quem está falando comigo mesmo? E essa voz é de Deus, será? Você não vê isso em Abraão, você vê ele ouvindo a voz de Deus e reconhecendo e acreditando. O chamado cristão é para nós ouvirmos a voz de Deus e acreditarmos. É como Jesus falou,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está lá em João, Jesus falou, as minhas ovelhas vão ouvir. Quando eu falar, elas vão ouvir, vão acreditar. Quem foi Daniel? Sabemos muito pouco de Daniel, exceto o que aprendemos em seu livro. Foi um jovem promissor, nasceu de família nobre. Ainda muito jovem, foi levado cativo para a Babilônia e selecionado para a academia real lá de Nabucodonosor. Nabucodonosor pegou a nobreza, os principais talentos que tinha, numa das primeiras incursões dele, e leva esse povo inteligente, intelectual, da nobreza, leva para servir no reino. Eles passam por um treinamento, vocês viram lá, treinamento de alguns anos, até Daniel se absteve de comida, etc. E depois vem na presença do rei, o rei interroga, faz perguntas, questionamento. Possivelmente, as obrigações básicas deles era aprender a língua rapidamente, em 3 anos tinha que ser fluente, tinha que aprender ofícios, tinha que aprender, enfim. E depois era interrogado para ver se de fato poderiam servir ao império. Daniel foi tido como o mais sábio entre todos os que foram analisados e examinados lá. Ezequiel menciona e fala que ele é um modelo de retidão ao lado de Noé e Jó. Modelo de retidão. É claro que todos os homens pecam, e a gente não vai extrapolar muito, mas Daniel é uma figura que não consta na Bíblia nenhum pecado dele. Davi, a gente sabe, confessou, teve seus deslizes, Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, a gente vê todo mundo tendo seus deslizes. Mas na Bíblia, é claro que ele teve, não estou falando isso, que ele foi um homem perfeito, mas só corroborando aqui o Ezequiel, falando que ele era um homem de retidão, você não encontra nenhum pecado mencionado a Daniel na Bíblia. Seu nome significa Deus é meu juiz, o que ajusta ao caráter de Deus descrito no livro. E os amigos de Daniel? Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também pessoas tementes a Deus, foram levados cativos. Nota que o contexto é muito difícil. O contexto é que essas pessoas estão sofrendo muito. Às vezes a gente lê friamente e não consegue visualizar o sofrimento deles. Você está saindo da sua pátria para servir em outro lugar, você está indo como servo, escravo, você está sendo deslocado de seus parentes, sua família. A sua nação, você está vendo lá, vai ser destruída e presenciaram à distância destruição, sofrimento do povo lá. Então, era muito difícil a vida. A vida desse pessoal foi muito difícil. Mas o contraste é muito interessante. Apesar das imensas dificuldades, parece que ressaltou mais ainda a fidelidade deles. E o apego a Deus. O negócio apertou e eles se apegaram ainda mais a Deus e a fidelidade. Quanto mais insistiam para eles se ajoelhar aos pés de deuses de ouro, mais eles se levantavam e falavam, eu não cultuo se não for o meu Deus. Quanto mais insistiam para eles comerem comidas estranhas e erradas, e eles sempre falavam, eu não posso comer e não vou, e vou me abster dessa alimentação. Quanto mais insistiam, você não vai orar. Aí Daniel subia, abria a janela e se ajoelhava e orava. Então, quanto mais houve dificuldade, irmãos, isso é um exemplo para nós, mais houve fidelidade, destemor para fazer o que o Senhor deseja. Num país distante, a pessoa pode ser morta a qualquer momento. A cabeça está a prêmio. A qualquer momento você era morto. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês não se curvaram diante da estátua do rei. Traz aqui, vocês vão passar por audiência agora. Vocês vão para diante de Nabucodonosor. Olha aí as ameaças a todo momento, as pressões a todo momento. Nabucodonosor falou, amarrem eles, pegue os caras maiores que tiver aí, vem brutamontes do tamanho do mundo, pegar uns moleques, ameaça, amarra a túnica, amarra não sei o que, amarra os pés, e vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Então era esse o contexto deles, era um contexto que a cabeça, a vida estava de fato a prêmio a qualquer momento, mas nada disso impediu deles manterem cada vez mais a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança, a sua esperança. Amém, irmãos?
A primeira parte do livro, vamos analisar um pouco a primeira parte do livro de Daniel. Capítulo de 1 a 6. Ele mostra como Deus atua tanto nos detalhes da vida de quem se entrega a Ele, como nos grandes acontecimentos da história. Ainda exemplifica como o Senhor transforma mal em bem na vida do justo. Daniel, mesmo num contexto de exílio, foi usado por Deus e desfrutou de altas posições no governo. O Senhor governando a história e transformando o mal que sobreveio ao seu povo em bem. Maldição sendo transformada em bênção. Fogo e uma fornalha ardente transformando em jardim para as pessoas passearem. O fogo que era para queimar e aniquilar se transformou em libertação, que queimou as amarras, as cordas e libertou o povo. Então você vê Deus cuidando do povo no meio da tribulação. Não tanto livrando da tribulação. Tem coisas que a gente não vai escapar de passar, irmãos. Esse pessoal podia estar muito... Olha, Daniel e os amigos dele, eles poderiam estar muito zangados. Porque Daniel foi tido e foi referenciado como uma pessoa reta, justa. Ele não poderia ter cruzado os braços e falar, Senhor, esse povo aí peca, esse povo aí que te abandonou é idólatra, eu não sou nada disso, e eu estou pagando por isso. Eu estou com muita raiva, eu não merecia passar por isso, eu não quero passar por isso, eu vou abandonar tudo, eu não aceito isso. Mas tem coisa que passa, irmãos, o justo ou não justo passa, é a vontade de Deus. E pela vontade de Deus, Daniel e seus amigos foram extraditados para uma terra distante e sofreram nessa terra por algumas situações e circunstâncias. Mas isso não abalou. Porque para eles, o Deus que eles servem é o Deus justo, soberano, e se eles estiverem bem, eles vão glorificar a Deus, e se as circunstâncias estiverem ruins, eles também vão glorificar a Deus. Foi essa a palavra de Ananias, Misael e Azarias. Quando Nabucodonosor ameaçou eles, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Eles falaram, olha, se o Senhor quiser nos livrar, se Ele quiser livrar, tá ótimo. Mas se Ele não quiser nos livrar, parafraseando, é claro, não tem problema. Mas nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Imagina, irmãos, que coragem, que firmeza. Não é uma coisinha boba. Você está ali, vida ou morte. E a pessoa fala na maior tranquilidade. Consciente ainda que Deus não poderia livrar mesmo. Porque muitos morreram, irmãos. Muitos cristãos, muitos mártires. Nem todos o Senhor livrou da morte física, da dificuldade, da perseguição, do martírio. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Por que Deus não livrou? Agora, eles falaram assim, é possível, até possível. Eles talvez conhecessem a história de que, ou a tradição de que Isaías foi cerrado ao meio. Isaías, o profeta do Senhor, colocaram ele num tronco e cerraram. Então eles tinham muita consciência até. Então possivelmente eles falaram assim, é até possível, é muito provável que a gente vai esturricar até. Mas se o Senhor quiser livrar, livra. Mas se Ele não quiser, não tem problema, a gente sabe que é até possível Ele não fazer isso. Mas nós não nos curvaremos. Martinho Lutero, na Reforma, renega os teus escritos, senão a tua cabeça vai estar a prêmio. E quem assistiu os filmes e leu alguma coisa de história, vocês viram a pressão que foi, como ele tremeu nas bases até. E ele pediu tempo para pensar. E depois ele chorou amargamente por ser covarde, ainda pedir tempo para pensar. E depois na outra audiência, a pressão do mesmo jeito, sua cabeça vai a prêmio, você vai morrer. Renega os teus escritos, renega o que você falou. E aí ele calmamente, um monte de gente, aquela pressão toda, cabeça dele ali mesmo, perigoso ele morrer até na hora. Aí ele fala, a menos que me provem pela palavra
Na frente do Papa, irmãos, Leão X, na frente do Papa, na frente das maiores autoridades católicas da época, a menos que me prove pela palavra de Deus e por uma boa interpretação de que eu estou errado, eu não posso renegar o que eu escrevi. Eu não posso renegar a minha própria consciência. Isso, sim, seria um grande pecado. E que Deus me ajude. E saiu correndo. Saiu correndo não, foi liberado. E ele saiu, alguns monges depois capturaram ele, esconderam ele para ele não morrer. Maior coisa lá. Mas assim, em meio a tribulações intensas, irmãos, são exemplos de fé que a gente encontra, que assim, é uma dádiva de Deus. É uma postura que é uma postura assim, que o Senhor abençoa até, porque o ser humano às vezes não tem nem, talvez uma firmeza dessa natureza, né? Saiu ali o data show, né? Deixa eu tentar. Acho que foi o cabo aqui. Certo? Então vamos lá. As narrativas aí de Daniel, de 1 a 6, formam um tratado dirigido ao povo de Deus sobre como agir em tempo de opressão. São narrativas semelhantes àquelas de José e do livro de Esther, dois textos que são corretamente comparados à literatura de sabedoria. Então é um paralelo, né? Você compara lá José no Egito, Esther e os livramentos do Senhor, você tem um paralelo. E a segunda parte, de Daniel 7 a 12. A segunda parte enche o povo atribulado de esperança, porque ensina que a luta terá um fim. Vocês viram que vai finalizar aqui, né? O reino de Deus no final vai destruir todos os outros reinos ímpios. Você vê estabelecendo o reino de Deus, o ancião de dias aqui aparece, vê a ressurreição, vê o final da história. Você vê um Deus soberano, né, no segunda parte, ao invés de, no primeira parte, enfatizar muito o reino dos homens, na segunda parte, muito o reino de Deus. É Deus que está governando, guiando a história, conduzindo para o seu fim. É Ele que levanta reinos, abate reinos, levanta imperadores, abate imperadores. É Ele quem exalta e Ele quem humilha. Então é esse o contexto na segunda parte, nessa segunda etapa. O profeta ainda contrasta o reino do homem, como eu falei, mostrado nos capítulos anteriores, e o reino de Deus, descrito nessa parte. A maior diferença é a soberania dos reis, que passa, soberania dos reis, na primeira parte, limitada, é uma soberania passageira, mas na segunda parte, a soberania de Deus, do rei, do Senhor, ela nunca terá fim. Então ela é uma soberania absoluta de fato. Soberania absoluta. Aliás, só um detalhe, ninguém tem soberania absoluta, só Deus. Porque todo soberano tem um soberano em cima dele. Para prestar contas, né? Você pode prestar atenção, ninguém consegue ser totalmente absoluto, independente nessa vida de tudo e de todos. Não tem como. Os Estados Unidos é soberano, o Barack Obama, não sei o quê, nem o Trump, né? Estou desatualizado. O Trump, não sei o que, é soberano. Não é. Ele não pode fazer o que ele quiser. Porque tem acordos internacionais, tem outras nações. O fulano, não sei das coisas. Não é soberano. Eu sou soberano. Não sou. Às vezes eu tenho que pedir permissão. Às vezes eu tenho que conversar com minha mulher, às vezes para fazer uma determinada coisa. Às vezes eu tenho que dar satisfação para A, B ou C. Eu devo isso. A gente deve como ser humano. Ninguém é soberano absoluto. Agora, sabe quem é o único, aliás, que é soberano absoluto, que não deve satisfação de fato a ninguém? É Deus. Aí Deus não deve satisfação. Ele o faz por amor. Ele conta para a gente, ele abre os seus planos por amor e por nos considerar amigos. Como ele falou de Abraão, consideram amigos. E ele nos salvou e nos considera hoje filhos. Então ele fala por amor, o que vai fazer, os seus planos, revelou as escrituras por amor. Mas ele não é o único que tem essa soberania absoluta. Algumas doutrinas. O livro mostra muita resistência humana, a gente já até comentou sobre isso. Em Daniel, a tentação foi vencida com disciplina e santidade.
O perigo foi superado com oração, muita oração e fé. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Então é mais ou menos esse contexto. Nota que Daniel, em terra alheia, ia lá e profetizava contra o rei daquela terra. Você vê como era a obediência, né? É claro, com muito temor do Senhor e sabedoria. A gente precisa ter sabedoria também. Daniel exortava Nabucodonosor, mas ele nunca meteu o dedo na cara de Nabucodonosor, por exemplo. Ah, você é um ímpio, vai para o inferno, seu bandido. Cortava o pescoço. Mas aí, de repente, Nabucodonosor chama Daniel. Eu tive um sonho, é estranho. Aí Daniel, tá bom, vou interpretar o seu sonho. Isso. Nabucodonosor, assim, Deus está falando que você não reconhece a soberania dele. E isso é impiedade, e o Senhor vai tocar em você e vai fazer isso, porque você é ímpio, você não reconheceu a soberania, o poder dele, a majestade dele, etc. E aí ele fazia o que tinha de ser feito. Amém, irmãos? Então, sabedoria para na casa do inimigo ir lá falar que o inimigo é inimigo. E ele deve se converter e se arrepender dos pecados. Então, precisa de muita bênção de Deus e permanecer com a cabeça por mais algumas décadas ainda intacta, né? Outra doutrina que é muito enfatizada em Daniel, a soberania divina, como a gente até já comentou. Em nível pessoal, a gente vê essa soberania. O Senhor protege do perigo, consola o seu povo. O Senhor andou lá na fornalha com Ananias, Misael e Azarias. Uma teofania, Cristo aparecendo antes de sua encarnação. Está lá já naquela passagem. Mas ele também é a soberania a nível individual. Ele garante que os pecados sejam punidos. Em nível mundial, o Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações, levantando-as e derrubando-as, bem como preparando a chegada do Messias. Então, nessa alternância, irmãos, de governo, e até hoje, a gente não deve se enganar e pensar que Deus está totalmente alheio e fora disso tudo. Não está. O Senhor guia a história até hoje. O Senhor guia e conduz a história. Mas como é que pode ter um governo tão ímpio que se levanta e não sei o quê? Da mesma maneira que houve Nabucodonosor, um governo ímpio. Da mesma maneira que Roma não era um governo cristão, era um governo ímpio. Até certo ponto. O Império Grego não tinha nada de cristão. Mas o Senhor usa e trabalha com os povos e com as nações da maneira que Ele achar necessário e usa essas nações como instrumentos seus para desenvolver a sua vontade. Amém? Daniel e o Novo Testamento, a gente está caminhando para o fim. Há pelo menos 3 indicações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel. Pelo menos em 3 momentos aparece uma profecia que remete a Jesus Cristo. Primeira está em Daniel 2, 34 e 35. Daniel 2, 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu as estátuas nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Essa pedra que foi cortada sem mãos e que esmiuça os reinos, lá na frente a gente tem uma explicação bem certinho de quem que era a pedra. A pedra é Jesus Cristo. Então ela tem um apontamento, uma figura, é claro, para a obra de Jesus Cristo. Quem é que vai vir e reinar e dominar, fechar os séculos, julgar todas as coisas, todos os povos, todos os reinos, e implantar o seu reino eterno e justo, como diz no texto. É Jesus Cristo. Então essa pedra aponta para Jesus Cristo. Daniel 7, 13 e 14, está escrito o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é domínio eterno, que não passará.
Enfim, isso aqui também aponta para Jesus Cristo e é bem característico até da passagem em paralelo de Mateus, quando Jesus fala: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Outras passagens do Novo Testamento falam: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E Apocalipse fala que foi visto povos de todas as tribos, línguas e nações. Esse povo foi comprado pelo Cordeiro, é povo do Cordeiro. Então fala aqui, ó, Filho do Homem é um título que Cristo até usou no seu ministério. E foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então aponta para Cristo. Nota, Daniel, aí uns 500 anos antes de Cristo, também profetizando sobre Cristo. Daniel 9, 25 e 26, também para finalizar essa parte aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, esse ungido já é Cristo, ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças, e etc. Aqui é a profecia das 70 semanas, ele explicando mais detalhadamente. Mas ele fala do ungido, até o ungido, isso. Fala que o ungido vai ser morto, irmãos. Aqui é interessante que ele fala que o ungido, depois, versículo 26, depois das 62 semanas, e ele falou 7 semanas antes também, aqui você está na 69 semanas, por isso que a gente diz que a gente está vivendo na 70ª semana, segundo uma linha de interpretação. Então, depois dessa semana, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, aí fala do anticristo, etc. Mas fala do ungido, e o ungido vai morrer. E o ungido morreu na 69ª semana. Aí você ou entende que a 70ª semana começou, ou você dá um pulo, né? E diz que nós estamos num hiato e ela vai começar lá na frente. Então é uma questão escatológica, mas está profetizado acerca do ungido, Daniel falando isso, uma coisa que ia acontecer lá na frente. Apocalipse e Daniel. Apocalipse confirma que a profecia no livro de Daniel nos havia antecipado sobre a vinda de Cristo, que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão. Da mesma maneira que essa mensagem confortou os israelitas fiéis, na época do livro de Daniel, também ela deve nos confortar. Nós que vivemos num mundo imperfeito e às vezes amedrontador, o que nós devemos esperar? A vinda do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento do seu reino justo, eterno e perfeito. Conclusão. Daniel apresenta em seu livro a reação de Deus contra o mal, tanto no presente como no futuro. Devemos nos posicionar contra a maldade ao nosso redor e manter a esperança na recompensa do reino eterno de Deus. Daniel é um texto que nos remete a sermos fiéis, a prezarmos por a nossa fidelidade ao Senhor, nosso compromisso com Deus, confiar no Senhor, que o Senhor está nos guiando. Ele é o Senhor da história e está nos guardando a nível pessoal e guiando a história a nível cósmico também. Então aguardemos a vinda do Senhor Jesus Cristo, creiamos em nosso Deus e que o Senhor nos abençoe, que essa mensagem tenha falado aos nossos corações, que essa lição tenha nos abençoado ainda mais, em nome de Jesus. Amém?